Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, ao nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa terça-feira. O Evangelho hoje a gente continua com a oração pelos médiuns, né? Com a explicação antes da oração. Vamos continuar aqui, ó. Como intérpretes do ensinamento dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Então, gente, tudo depende da nossa vontade de melhorar, né? O médium, tudo, as comunicações, as manifestações espíritas que vêm por intermédio dele, né, dependem muito da força de vontade que esse médium tem para se melhorar, para progredir espiritualmente, né? Porque se ele tem isso dentro dele, essa força de vontade, se ele procura evitar o caminho ruim, o caminho mau, né? Se ele procura sempre trilhar o bom caminho, o caminho do amor, da caridade, esse médium vai ter perto dele espíritos que vão ajudá-lo a se manter firme no propósito de melhorar, que vão passar através dele as boas orientações para as pessoas que o procurarem, não é? Agora, já aquele médium que leva a vida do jeito que quer levar, sem se preocupar, né, em melhorar, sem se preocupar com as comunicações que ele está fazendo, que os espíritos estão fazendo através dele, né, porque os espíritos vão se aproveitar disso, né, para mesmo brincar com as pessoas. Então, esse médium que não cuida de si, que não procura melhorar, não procura se adiantar espiritualmente, os guias, os mentores vão se afastar. E aí quem vai se aproximar? Aqueles espíritos que o médium está abrindo as portas para chegarem até ele. E aí eles vão abusar dessa mediunidade, né? E isso vai se tornar muito perigoso, porque isso vai poder passar a uma obsessão, tá certo? Aí fica muito perigoso para o médium que não vai saber lidar com isso. Tá certo? Então vamos ter muito cuidado, né?
em não sair do caminho, do caminho reto que a gente escolheu, para que os bons espíritos, nossos guias e mentores, né, possam se aproximar, se utilizar do nosso eu, da nossa matéria, para poder se expressar, se manifestar para os irmãos que tanto precisam, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo no planeta, né, de turbulência, tanto turbulência física quanto turbulência espiritual. Né? Vamos lá, manter nosso caminho reto, a nossa mediunidade intocável, não permitir a aproximação de espíritos que porventura possam atrapalhar o nosso caminho, a nossa melhora, o nosso trabalho como médiuns que nós somos. Que mediunidade, gente, é uma parceria entre o médium e o espírito. O médium é a ligação entre o espírito e a matéria. Tá certo? E se essa ligação é interrompida, muitas vezes o espírito não vai ter condições de ajudar, né, a atender a necessidade do seu próximo. Então é muita responsabilidade que é dada junto com a mediunidade. Nós temos que saber usar muito bem esse dom, que é a mediunidade, para levar aos nossos irmãos as boas orientações dos espíritos bons e não aberrações dos espíritos maus que nós mesmos podemos abrir portas para eles. Então vamos manter sempre o caminho da luz, o caminho do amor, da caridade, certo? Que aí nada de ruim vai acontecer. Nós vamos sempre ter força ao nosso lado, né? Os nossos guias e mentores vão estar sempre perto da gente quando a gente procura realmente mudar, crescer, evoluir. Tá certo? Vamos lá, né? O Livro dos Espíritos traz pra gente hoje, falando da lei de liberdade, capítulo 10, na fatalidade, né? A questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade, nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Gente, então, como nós sabemos, nós já falamos, todos nós, quando vamos reencarnar, passamos por um processo reencarnatório. E ali são analisados os nossos pedidos, né? E muitos de nós, né, se utilizam nesse momento, né, de pedidos para nós mesmos, estamos pedindo ali para sermos testados na nossa fé, na nossa força, né? E muitos de nós, mesmo assim, mesmo sem saber, né, usam o livre-arbítrio para mudar tudo isso, né? Nossa, eu pedi isso aqui, mas esse aqui é difícil demais, eu não vou dar conta, né? Se a gente não desse conta, não tinha sido permitido por Deus. Vamos só pôr isso na cabeça, tá? Tudo que nós passamos aqui, nós damos conta de suportar. Basta a gente acreditar um pouquinho. Que nós pedimos, então que nós suportemos. E nós temos força suficiente para isso que o Pai nos dá. Tudo que a gente está passando, viu, gente? Tudo que a gente está passando, nós pedimos para passar um dia. E vamos lá, que são nossas provas, não é? Os espíritos pediram para passar provas. Vamos falar do jogo, né? Que ele falou do jogo aqui. O vício do jogo. E às vezes a pessoa ganha na loteria, ganha num jogo qualquer, numa rifa, né? E, opa, eu tô com a sorte, né? Não precisou usar nem a inteligência, né? Nem a vontade. Então, a vontade eu não digo porque se ele jogou é porque ele estava com vontade de jogar, não é? Ninguém joga forçado. Então, se ele jogou, ele estava com vontade de jogar. E se ele jogou com vontade de jogar, ele estava na esperança de ganhar. Aí é que está a prova. Se ele ganhar, e ganhar um dinheiro bom, o que ele vai fazer com aquele dinheiro bom que ele ganhou? Ele vai ajudar o próximo? Ou ele vai se elevar mais um pouquinho no status social? Hein?
São provas, são provas. Ninguém tem nada de graça nessa terra, gente. O Pai não dá nada de graça para ninguém. São provas. Se nós estamos aqui, resolvemos fazer um jogo e ganhamos nesse jogo, por quê? É uma prova que a gente vai ter que passar. É utilizar da melhor maneira possível aquele prêmio que nós ganhamos, certo? Para ajudar a nossa evolução espiritual. Ali, com o prêmio na mão, né, a gente vai poder ajudar mais pessoas, vai poder abrir vagas nas nossas empresas, quem tem, né? Para atender as famílias, aos pais de família, às mães de família, né? Dando emprego para eles, porque isso é uma caridade também. Eu vou estar fazendo, eu vou estar ajudando, vão estar trabalhando para fazer merecimento do seu salário, mas se não tivesse eu ali para dar um emprego para eles, eles iam ter que procurar outra coisa, ou sabe-se lá o que, né? Então, graças a Deus, né, o Pai nos dá essas oportunidades aqui. E não podemos desperdiçá-las. Temos que saber usar tudo aquilo que a gente tem, mas usar para o nosso próprio crescimento, ajudando o outro a crescer. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira com muita paz, muita luz, muita saúde, que nós precisamos muito de saúde, né? E boas inspirações para todos nós. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.